graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Você que está aqui, chegando no templo, tome o seu lugar. Vamos aquietar o nosso coração agora na presença do Senhor. Preparar nosso coração para iniciarmos nosso culto de adoração a Deus. Você que está aí no seu lar, nos acompanhando através das mídias sociais também. Agora junte aí a sua família, pegue a sua Bíblia. Vamos juntos cultuar, adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Peço que você se coloque em pé, você que está aqui na igreja, no templo, você aí também no seu lar, se coloque em pé. Vamos juntos ler a palavra de Deus no Salmo de número 96. Esse salmo que é um tributo à glória e à majestade de Deus. Salmo onde nós somos convocados a nos unirmos em adoração, onde todos os povos da terra são chamados para juntos se reunirem, se prostrarem diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador. Salmo de número 96, diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Vamos juntos ler o versículo de número 6, bem alto, dizendo: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Essa noite vamos adorar esse Deus grande, poderoso, majestoso, soberano, que governa céus e terra e que cuida de cada um dos seus filhos e que está presente aqui neste lugar, aí no seu lar, onde é que você estiver cultuando. Erga suas mãos agora e vamos juntos orar, vamos colocar os nossos corações na presença dele. Ó Senhor, nós aqui estamos reunidos neste lugar, Pai, para prestar-te um culto de adoração, para prestar-te um culto de gratidão, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um dos seus filhos, o Senhor tem sustentado cada um dos seus filhos, Pai, e nós aqui estamos para te agradecer, para te bendizer, para te glorificar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor reina sobre nós, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai, nós cremos que o Senhor continua sentado sobre o trono, governando céus e terra, e que nada foge do controle da sua vontade, Pai. E por isso nessa noite nós nos prostramos, nós nos dobramos, nós nos rendemos diante do Senhor, para dizer: Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Pai, nós queremos nessa noite prestar um culto de adoração com um coração sincero na Tua presença, com um coração quebrantado e humilde, porque nós sabemos que esse coração o Senhor não rejeita. Senhor, recebe nessa noite toda adoração, toda gratidão, toda expressão que se ergue aqui neste lugar e também dos lares que estão reunidos aqui virtualmente, mas que com os corações unidos, nós nos aclamamos, nós o louvamos, nós o bendizemos, ó grande Rei, Rei das nações. Senhor, nessa noite nós prestamos a Ti este culto de gratidão, este culto de adoração. Glória e majestade estão diante do Senhor. Nós te glorificamos, e nós te exaltamos e te magnificamos. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimente assim mesmo, à distância, os irmãos, dê um
tchauzinho, um aceno aí. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Eu te convido já nesse momento a louvar o Senhor juntamente aqui com o nosso grupo de louvor, a prestar um culto de adoração, de gratidão, com muita alegria. Faça isso nessa noite, celebrando o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Eita, nós, tá bem fraco isso aí. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que bom ter você aqui conosco. Que bom ver o seu rosto. Hoje é o nosso primeiro culto presencial, né? Então você dá um tchauzinho aqui, eu não vi você dando um tchauzinho pro seu irmão. Oi, tudo bem? Que bom, tô feliz em ver você aqui. Nós vamos adorar o Senhor juntos. Nós vamos louvar e falar: Senhor, nada, mas nada me separa do seu amor, amém? Vamos louvá-lo com alegria nesse momento? Vamos lá. Nada separa, nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe nós ouvimos Ele, de longe ouvimos o amor e paixão profunda, bondade e graça se derramando. E é tão profundo, tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso, só Ele pode devolver a vida aos corações. E o Pai que deu seu Filho por nós, o Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Ele derrama sobre nós, em nós derrama amor e graça. Ele nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez, e nada nos separa. Cante mais forte a Ele, dos laços dEle. Dos laços. Amém, glória ao nome dEle. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, Ele cobre-nos. É furioso, poderoso, só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez, é tão profundo e Ele é tão profundo e tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso, só Ele pode devolver. Ele se deu lá na cruz por você, o Pai que se deu lá na cruz por você naquele lugar. Mais uma vez, o Pai que seu Filho. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça. Quem nos convida à sua mesa, nos alcança. Diz a Ele, é tão profundo, tão imenso e cobre luz. É furioso, poderoso, só Ele pode devolver a vida aos corações.
corações. E é tão profundo o seu amor. É tão profundo, tão intenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, te abraça. Essa luz, Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver essa vida. E o amor dele permanece dia após dia, né? Muitas pessoas falaram que 2020 foi um ano muito difícil, né? Acho que todo mundo aqui passou por esse ano muito difícil. Mas eu creio que Deus te ensinou muitas coisas também. E o amor dele permanece dia após dia. Nós vamos louvar isso a ele neste momento. Que permanece o amor do Senhor dia após dia. As misericórdias dele estão sobre a sua vida. Vamos lá? Vamos louvar ele com alegria? Vamos adorá-lo. Maior que o mais alto monte, mais forte que o poder da morte, constante nas batalhas, aflições, e permanece o amor, e permanece o amor, e o seu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. seu amor Nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. seu amor Nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Seu amor, seu amor, comigo em todo tempo estará. Ele traz consolo, esperança ao mar. Não estou sozinho, nele confiarei. Permanece o amor, e permanece o amor. Seu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. seu amor Nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. e seu amor. Nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Seu amor, Seu amor, seu amor, e na morte e na vida ele está com você. na morte, Em vida estou confiante e coberto por teu grande amor. Minha dívida pagou e nada poderá me separar por teu amor. E o seu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. seu amor Nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. e seu amor. Seu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. E seu amor, Seu amor, seu amor, seu amor.
jamais acaba e não me abandonará. E o seu amor, o seu amor. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. O seu amor é para sempre. E sempre, sempre, sempre. Amém. Grandes coisas estão por vir. Amém? Que você possa falar isso para o Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida nesse ano de 2021. Fale isso para Ele nesse momento. Vamos adorá-lo com alegria no nosso coração. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ele é o Deus dessa terra, cante isso a Ele. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da nação. és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer Neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio em Ti, Deus, e grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio. Grandes coisas vão acontecer na sua vida, na sua família, no nosso lar, no nosso trabalho. Faz isso pra Ele, grandes coisas e grandes coisas e grandes. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste Fala isso com lugar. determinação. Feche seus olhos nesse momento e cante essa parte. Fala, Senhor, essa oração que eu faço ao Senhor. Grandes coisas estão E por grandes vir. coisas. Grandes coisas Eu creio que o vão Senhor acontecer neste estenderá as suas mãos sobre mim. Eu creio. E Grandes coisas grandes estão coisas. por vir.
sei que ninguém é como o Senhor. Eu sei que ninguém é como o Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Mais uma vez diz a Ele: ninguém é como o nosso Deus. Fala assim pra Ele nesse momento: Senhor, ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o nosso Ninguém é como o Senhor, cheio de poder, cheio de graça e de misericórdia. E ninguém, mais forte, fala isso pra Ele. Ninguém é como o Senhor, fala isso a Ele. Ninguém é como tu, Deus. Ninguém é como. Ninguém é como Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Ó Senhor, ninguém é como Tu. Ninguém é como o Senhor. Nós queremos louvá-lo e engrandecê-lo cada vez mais. Em nome de Jesus, Deus. Amém, amém. Glória seja dada a Ele. Enquanto estivermos cantando a próxima canção, gostaria de convidá-lo a contribuir, a ofertar, a trazer aqui o seu dízimo. Você que está em casa também, vai aparecer aí no visor, né, os dados das nossas contas bancárias, para que você possa contribuir, ofertar, fazendo isso com alegria, fazendo isso de maneira voluntária. O Senhor ama quem dá com alegria, é o que diz a palavra de Deus. Eu quero nesse momento também orar pela sua vida, interceder por aqueles que irão contribuir, por aqueles também que não poderão contribuir. Nós queremos orar para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor abra as portas e te sustente. Senhor, esse é o momento, Pai, em que nós ofertamos, em que nós consagramos a Ti uma parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós. E como bons mordomos, nós queremos fazer isso, Pai, com alegria, com dedicação, com singeleza de coração, mas com muita seriedade, porque entendemos que para que grandes coisas aconteçam aqui, Pai, é necessário que a gente também trabalhe, sirva, contribua. Nós entendemos que o Senhor é o Deus que opera grandes coisas, mas entendemos também que há uma grande responsabilidade nossa em contribuir, em fazer, Senhor, com que as coisas funcionem aqui. Pai, nós cremos que através das nossas contribuições o Senhor operará grandes milagres lá no campo missionário, porque estaremos abençoando a vida daqueles que estão se dispondo para estar lá, mas é necessário que contribuamos. Então dá-nos um coração voluntário, um coração, Pai, doador. Não um coração acumulador, mas um coração que voluntariamente entrega aquilo que sente através do Teu Santo Espírito Santo no coração de contribuir, Pai. E nós fazemos isso agora com alegria, crendo, Pai, que o Senhor é aquele que nos orienta, que é aquele que cuida de todas as coisas. É o nosso grande provedor, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graça e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as famílias, os irmãos que não podem contribuir, que estão nesse momento precisando de uma porta a ser aberta, de um trabalho. Nós oramos para que o Senhor alcance, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor prepare, Senhor, trabalho, emprego para aqueles que estão necessitados. Em nome de Jesus é que nós oramos, confiando no Senhor. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer. Eu sei que você conhece essa música, então cante ela com todo o seu coração. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito. Agora bem forte, pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Vamos louvar então. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus
seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele, Por isso diante dele nós nos prostramos diante dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer de Deus. e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. E pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez e grande, oh, e ele é grande. Cante isso a ele com toda a sua força. Ao seu nome digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós nos prostramos. Por isso diante dele nós nos prostramos diante do Senhor. agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E pois ele é, pois só tu és aqui no céu, sobre toda a terra e céus, e céus. Confiamos em teu infinito amor. Nós confiamos nesse amor que é infinito. E agrado eterno sobre toda a terra e céu. Se você pode aplaudir o nome do Senhor nesse momento. E ele é esse Deus que nós adoramos aqui nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Amém, amém, pastor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Nós hoje temos um momento muito especial na vida da igreja que acontece a cada 3 anos, que é a posse e ordenação dos oficiais da igreja, aqueles que são eleitos, escolhidos pela igreja para
as devidas funções do diaconato, que é o serviço nas diversas áreas da igreja, a diaconia, e também o presbiterato, que é o trabalhar com a organização da igreja, com a liderança da igreja, formando o conselho da igreja, que é o concílio que toma as decisões pela igreja local. E por vezes os irmãos vão perguntar isso, né? O que um presbítero faz, ou uma presbítera faz na vida da igreja? Toma decisões muito importantes para a vida da igreja. E aliás, temos uma reunião a cada mês, uma reunião que por vezes a gente fica até tarde da noite para tratar da melhor forma tudo aquilo que vai acontecendo na vida da igreja. E os irmãos votam e elegem os presbíteros, as presbíteras. Da mesma forma, os diáconos, aqueles que trabalham nos eventos da igreja, nos bastidores da igreja, na logística, na assistência social. E nós queremos, nesta hora, convidar para estar aqui à frente os irmãos. Eu vou chamando pelo nome, os irmãos presbíteros e presbíteras venham, diáconos e diaconisas também. Só peço que ocupem o lugar aqui de forma a não ficar muito próximos, né? Para respeitarmos o distanciamento aqui. E enquanto isso nós vamos cantando 2 estrofes do lindo hino Quero Ser um Vaso de Bênção. Esse hino é muito especial para este momento. Então vamos cantando, e à medida que vamos cantando, eu vou convidar os presbíteros e presbíteras eleitos para já virem aqui à frente. Celestino Guerra, Darcio Paz, Guilherme Gonçalves, Maria Elvira, Alia, né? Jesus Aparecido Espejo, Nelson de Oliveira Lopes, Sérgio Peixoto Vilela. Diáconos e diaconisas, Artino Pereira da Costa, Dinorá Nunes está em Pompeia, na congregação, Gilmar Dantas, Jair Costa Longa, José Nunes Dias, José Valdeir Serafim, Marcelo Dias Ribas, Márcia Regina Scuti de Souza. Podem vir aqui mais próximos, podem vir aqui para frente. Maria de Lourdes Francisco, Neide Conceição de Oliveira, Nelson Domingues do Amaral, Nilson Excel, que está em Pompeia, na congregação, Leonilda de Campos Severiano, Luciano MacGyver de Oliveira Soares, Renata Pereira, Roseli dos Santos Celestino, Sandra Regina Ferreira, Vilma Canevari Prando, Wagner Roberto da Costa, Vanderlei Decol e Wilson Roberto Francisco. Cantemos bem forte. Vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus, vão entrar. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso
que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Há um texto que eu convido a igreja para juntos lermos. Alguns versículos que estão em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7 e depois o versículo 27. Nós podemos virar aqui para o quadro de forma que eu vou pedir para que a igreja e os irmãos aqui também juntos, em alto e bom som, repitamos a parte que está em vermelho. E eu leio, não, colocando o óculos. Isso, agora sim, agora consigo ler ali. O oficiante é que lê a parte em vermelho e toda a igreja a parte em preto. E os irmãos aqui. Bom, vamos lá. Há diferentes dons. Há diferentes maneiras de servir a Deus. Pessoas diferentes atuam de diversas maneiras. Os dons do Espírito Santo são concedidos a cada um. Juntos nós somos o corpo de Cristo. Amém, amém. Podem virar para a igreja. A Igreja Presbiteriana Independente, observando as disposições da Constituição, elegeu ao presbiterato os irmãos que aqui foram chamados, alguns para iniciarem a carreira, sendo hoje ordenados, outros sendo reconduzidos para mais um mandato, para mais 3 anos de serviço no presbiterato. Da mesma forma, a igreja elegeu irmãos e irmãs ao diaconato, alguns para continuarem na missão que já estão, e outros para hoje serem ordenados e então começarem essa carreira tão nobre que coube a igreja confiar aos irmãos este trabalho. E muito mais do que a igreja, através do voto, nós cremos absolutamente que Deus o colocou nessa função. E eu creio que você também, da mesma forma, crê que Deus o colocou, Deus o chamou. Eu quero, irmãos, chamar aqui, estar conosco à frente, todos os presbíteros que estão conosco, aqueles que estão em disponibilidade. Alguns irmãos hoje estão deixando a parte funcional no presbiterato, porque preferiram não concorrer nessa eleição. Mas a igreja é profundamente grato aos irmãos queridos, né? Eu quero convidá-los para vir aqui. Nós vamos orar pela ordenação dos irmãos novos. Presbítero Sebastião, a partir de hoje, passa a ser presbítero em disponibilidade, também dirigido. A irmã Agnes também vem, isso. A irmã Agnes é presbítera emérita. Presbítero Mário, né, que até hoje com muita galhardia serviu no trabalho de Deus no presbiterato, né, que Deus abençoe grandemente, né, aos irmãos. A irmã Mercedes, né, irmã Mercedes, que também, da mesma forma, foi uma bênção durante muitos anos aqui, servindo no presbiterato. Nós queremos, irmãos, pedir para que aqueles que estão hoje começando no presbiterato,
e no diaconato, não os que foram reeleitos, mas os que hoje estão começando, né? Dobrem o joelho para o momento de oração e ordenação. De joelhos dobrados, né? Eu quero pedir aos presbíteros que nós oremos pelos irmãos, mantidas as recomendações, os cuidados da proximidade, mas tenhamos esse momento de oração por aqueles que estão iniciando, e também os demais presbíteros aqui. Vamos ter esse momento de oração. E eu peço à igreja que estenda a mão direita aqui para a frente. Senhor Deus, estes irmãos que hoje estão começando, ó Pai, no diaconato, no presbiterato, estão hoje, Senhor, sendo investidos, sendo ordenados. Nós pedimos, Senhor, que de uma forma especial a Tua bênção esteja presente, a inspiração do Teu Espírito Santo, o cuidado do Senhor, a sabedoria do Senhor para toda boa obra, a inteligência que vem do alto, que vem do Senhor, para o exercício das funções. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, derrame bênçãos copiosas, e o Senhor, ó Deus, dê ânimo, força, inspiração, até o último dia, até quando o Senhor voltar nas nuvens para buscar e arrebatar a Tua igreja. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor encha os queridos irmãos do Espírito Santo, da unção do Senhor, da unção do Senhor para o trabalho, a unção do Senhor para o exercício do ministério, a unção do Senhor para, ó Deus, trabalhar com ânimo, criatividade, para trabalhar com alegria. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja presente. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos e das irmãs. Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem ficar em pé. Continuem aqui à frente. Farei algumas perguntas aqui para todos os que estão aqui à frente conosco, né? Confirmam aceitar e sustentar? Podem continuar aqui à frente. Ela está doida para escapar daqui da frente. E Dona Agnes. Confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente, a Palavra de Deus, a Confissão de Fé? Amém. Declaram disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus para você? Amém. O Senhor desta forma abençoe a sua missão, o seu trabalho, a sua vida diante do ministério que desenvolvem. Agora eu pergunto à igreja: os membros da igreja aceitam os irmãos diáconos, diaconisas, presbíteros e presbíteras no exercício da função? Amém. Prometem ajudá-los, prometem respeitar as decisões da liderança, prometem, no serviço de Cristo, estar junto a esses irmãos? Amém. Que o Senhor abençoe, conceda graça a toda a igreja do Senhor e a nova liderança. Vamos orar por todos agora e também, da mesma forma, pelos que agora vão continuar, né? Oramos por aqueles que estão hoje sendo ordenados, mas vamos levantar a nossa mão direita. Eu peço à igreja que fique em pé nesse momento, levante a sua mão direita aqui em direção à frente, para que a gente ore por todos os irmãos, aqueles que hoje renovam o mandato e continuam
também no presbiterato, na diaconia. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, orar pela vida de todos os irmãos. Oramos pelos irmãos ordenados. Oramos, ó Deus, por aqueles que dobraram os joelhos e hoje receberam, ó Deus, a incumbência de servirem a Ti no presbiterato ou no diaconato. Agora, ó Deus, nós oramos por todos os irmãos, aqueles que estão investidos para continuar, aqueles que vão, ó Deus, continuar mais 3 anos servindo na diaconia, no presbiterato. Que de uma forma especial o Senhor abençoe, que de uma forma especial o Senhor derrame bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, que o trabalho seja frutífero, honroso, digno e abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Declaramos então os irmãos devidamente ordenados, investidos, empossados para o ministério. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir. Vamos desta forma nos alegrar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Nós gostaríamos de dar um abraço nos irmãos, mas não podemos, né? Então podemos fazer assim, né? Que Deus abençoe o trabalho dos irmãos, que Deus abençoe a nova caminhada. Amém. Deus abençoe. Amém. Antes de pregarmos a palavra do Senhor, eu quero convidar a igreja para termos um momento de intercessão. Quero convidar o presbítero Sebastião, esteja conosco aqui à frente. Nós temos vários pedidos de oração. Nós temos irmãos enfermos. Nós temos irmãos e irmãs pedindo oração por enfermidades que não é só o Covid, alguns problemas mais graves. Nós temos irmãos clamando por parentes, amigos que estão com Covid, alguns internados. É um momento em que a igreja se move em oração. Querido irmão, querida irmã, nós temos a arma que com ela nós podemos batalhar, a oração. A oração do crente toca o céu. A oração do crente chega no trono de Deus. E nós devemos confiar. Quando a igreja está orando, Deus está agindo. Eu quero convidar os irmãos, mais uma vez, vamos ficar em pé e levantar um clamor a Deus. Estão alguns nomes aqui já com presbítero Sebastião. Eu vou pedir para que o irmão dirija este momento de oração, colocando diante de Deus a vida de cada um que está clamando, orando. Eu peço aos irmãos que ergam as mãos, orem, clamem ao Senhor. A graça e a paz, Deus abençoe, amada igreja. Alguns irmãos que estão relacionados aqui, a irmã Ana Cláudia Saad, né, está com problemas nos ossos, o Celestino que veio para... está com problema, está com dor, muita dor na coluna, mas veio no sacrifício para ser ordenado, que Deus abençoe sua vida. A Conceição, a esposa do Eli, que está com Covid, testou Covid. A Zilda, que está tratando, passando por quimioterapia. O Isaías, que é tio do pastor Marcos, que está com problema no rim e no coração. O doutor Nadir de Campos, que mora aqui à frente da nossa igreja. O Vanderlei, o pai da Viviane, que está com Covid, está na UTI. O Valdemir, também da nossa igreja, Valdemir está com também Covid, né? E também a Alessandra, que todos também eu tenho passado mensagem, que a esposa do pastor Caio, que está na UTI já faz uns 15 dias, e Deus tem mantido ela lá. Mas vamos orar e crer que nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente, e Ele sabe de todas as coisas. São momentos que muitas vezes Deus testa a nossa fé, são momentos que temos que exercitar a nossa fé, clamar a Deus que tudo pode, a um Deus que sabe. Passamos 2020 e vamos para o 2021, e vamos vencer,
Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus do que qualquer vírus, né? Qualquer contaminação. Eu creio. Muitas vezes eu fico preocupado quando a gente fala, ô Senhor, tenha misericórdia, perdeu. Eu perdoe de me falar isso aí, mas eu estou preparado para que Deus, o que Ele tiver que fazer nas nossas vidas. Porque a vitória do crente, ela em todo sentido nós somos vitoriosos. Em todo sentido, irmão, na Bíblia você vai ver que você não é derrotado. Em todo sentido, Deus está no controle. Por isso a palavra de Deus fala, todo aquele que crê, ainda que morra, viverá. Oh, nós vamos para com Cristo. Mas eu sei que nós temos que agora nos precaver, estarmos aqui unidos, evitando algumas coisas, mas nós temos que crer que Deus está no controle da nossa vida. Saber que o nosso general é Cristo. Saber que tudo pode. Tudo nós podemos naquele que nos abençoa e nos guarda. Tenha seus cuidados, irmão, mas não tenha uma preocupação desajeitada ou muito grande. Tenha uma preocupação diante de Deus e coloque sua vida, sua família. Minha esposa também está passando com um problema, está com o mesmo problema do Celestino, mas nós estamos orando e clamamos que Deus pode interceder pelas nossas vidas. Amém? Vamos estender as nossas mãos, estenda para a Santa Casa, estenda para o lado da sua casa, para o seu trabalho, no hospital de clínicas. Olha, nós estamos passando, Marília está com um quadro avançado. O Brasil também está com um quadro avançado. Muitos países aí fora estão da mesma forma. Mas é momento que Deus tem nos testado. É momento que nós temos que buscar a Deus, dobrar o nosso joelho e clamar ao nosso Pai. Amém? Pai eterno, maravilhoso, digno de toda adoração. Digno de nós dobrarmos os nossos joelhos. Digno, Pai, de nós abrirmos os nossos corações para que o Senhor fale conosco. Não compreendemos o que está passando por este mundo, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quanto mais testado nós somos, mais nós exercemos a nossa fé. Então é momento de nós orarmos a Deus. É momento de nós clamarmos ao Senhor. Nas madrugadas, Senhor, o Senhor nos desperta para clamar por este mundo, para clamar pelo Brasil, para clamar pelos estados, para clamar, meu Pai, por aqueles que estão passando por um quadro que está na UTI, que muitas vezes a gente, Pai, nos olhos, Pai, a gente pode falar, não existe mais cura, não existe. Mas para o Senhor eu sei que Deus é o Deus do impossível. Para a ciência, Lázaro não poderia sair daquela cova. Mas para Deus, Deus declarou a vitória. Falou, Lázaro, saia para fora. Aonde o mundo dizia que não podia, o Senhor entrou com providência e abençoou e arrancou, Pai, Lázaro da cova. E assim, meu Pai, é quando nós exercemos a nossa fé. Porque o nosso Deus é maior de qualquer vírus, é maior do que qualquer contaminação. Eu sei no Deus que eu creio, é um Deus de providência, é um Deus de cura, um Deus que transforma, é um Deus que batiza, é um Deus que muda. Todas as coisas estão na sua mão. Nada pode ser mudado dos seus planos, Pai. O Senhor é o arquiteto da nossa vida. Foi o Senhor quem nos criou, meu Pai. E não é este mundo que vai nos levar desta forma, meu Pai. Nós estamos na tua mão e compreendemos que tudo está no teu controle, Pai. Por isso, no nome de Jesus, meu Pai, abençoa a tua igreja, meu Pai. Que a palavra de Deus fala que se nosso povo se humilhar e clamar, se nós orarmos, Deus ouvirá o seu clamor, meu irmão. Oh Pai, que nós possamos nos render a Ti, nos humilhar a Ti, Pai, para dizer, Pai, olha para o teu povo, estenda as tuas mãos sobre as nações, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os profissionais de saúde. Abençoa, meu Pai, o cientista, Pai, que tem descoberto a vacina, que eu sei, meu Pai, mas a esperança não só está na vacina, a nossa esperança está no nosso Deus, que tudo sabe, no nosso Deus que conhece as nossas necessidades, e que Deus possa estar com esses irmãos que nós falamos aqui, meu Pai.
Semana retrasada, eu perdi um casal de amigos de Rio Preto, também com Covid, Senhor. Mas eu declaro a vitória sobre a vida deles, meu Pai. Porque morte, onde está a tua vitória? A morte não tem vitória sobre a nossa vida. Porque nós somos salvos, nós temos a vida eterna. E nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Obrigado, Deus. Toma conta deste culto. Este culto é para o Senhor. Nós viemos render graça e saímos daqui, meu Pai, na confiança, na esperança que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. Que Deus abençoe. E dê um aplauso para o nosso Deus, que merece toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Eu peço para que você, assentado como está, reverente à palavra de Deus, abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 24. Um texto bem conhecido de todos nós, um texto que até as crianças que estão no culto infantil, ou não agora, mas durante o tempo em que estão no culto infantil, na escola dominical, alguns sabem muito bem essa história. A história do filho pródigo. Mas eu quero tirar deste texto o seguinte desafio: 2021, um ano de recomeços. Repita comigo: 2021, ano de recomeços. Diz assim o texto: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, ou melhor, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o bezerro, o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra lida e que será anunciada, pregada, venha trazer desafio para as nossas vidas. Venha trazer, ó Deus, desafio para este ano, como crentes, como servos teus. Sejamos, ó Pai, desafiados pela tua palavra, para que este ano seja um ano de recomeço em muitas áreas, inclusive e principalmente na vida espiritual, na vida com Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Talvez um dos conceitos mais pertinentes para esse início de ano é recomeço.
Todos nós, pensando em sociedade ou indivíduos, vemos ou ouvimos este conceito na mídia. Fala-se de retomada da economia, é o recomeço da economia. Fala-se de volta às aulas, recomeço da educação. Fala-se de novo normal, um recomeço do estilo de vida. Volta aos cultos, recomeço da vida das igrejas. Reabertura do comércio, recomeço do comércio. O texto lido pode ser interpretado e aplicado de muitas formas possíveis. Eu já vi esse texto sendo pregado a partir do ponto de vista do filho pródigo, a partir do ponto de vista do filho que ficou, a partir do ponto de vista do pai que ficou aguardando. Mas eu quero hoje falar sobre a volta do filho pródigo, pensando no recomeço, pensando em recomeçar algo. Talvez você já saiba este pano de fundo. O pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo chega e diz para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança porque quero ir embora. Não quero mais ficar nessa vida pacata de fazenda, nesta vida ruralista. Eu quero ir curtir a minha vida numa cidade grande, num país distante. Ele estava, na verdade, dizendo o seguinte: pai, na verdade eu queria que você morresse, porque aí eu teria a minha parte na herança. Mas como você não morre, então eu quero a herança. Você pode me dar? Pedir a herança em vida é algo incabível nos nossos dias, correto? É como que se você estivesse torcendo para que aquele que tem a herança, aquele que conquistou a parte que está nas suas mãos, passe logo para você. É a mesma coisa que dizer: os bens que você tem, pai ou mãe, valem mais do que você. Seria mais ou menos essa mensagem. Mas neste tempo era pior ainda. Era um insulto tal que a sociedade classificava como crime passivo de morte por apedrejamento. Este filho, a partir do momento de pedir a herança, ele já estava cometendo um crime contra o pai, contra a família, e a sociedade podia julgar e apedrejá-lo. Numa circunstância assim, o pai tinha 2 opções. Ou o pai denunciava o filho para que o filho fosse morto a partir da ideia que ele estava desonrando o pai, pedindo a herança, ou então o pai assumia a vergonha e a desonra e dava a herança para o filho e não falava nada. Em nome do amor, em nome da graça, Deus abre mão do que nós achamos que seria o direito dele, para simplesmente não perder filhos que ele sabe que um dia vão voltar, vão fazer o caminho da volta, o caminho dos recomeços. Deus é assim como este pai. Ele dá a parte da herança, mesmo sabendo que o filho não vai cuidar bem e vai dissipar. E foi isso que aconteceu. O filho foi para um país distante, uma cidade grande, quem sabe Roma, Corinto, Alexandria. Herança na conta, cartão de crédito, carro do último tipo, cassinos, os melhores hotéis, restaurantes de grife, férias mirabolantes. Era essa a vida deste rapaz. Mas, versículo 13, a Bíblia diz: e desperdiçou tudo o que tinha. Gastou tudo o que tinha. Uma outra tradução diz: dissipou tudo o que tinha. A saga de um consumista não tem fim, mas os recursos têm fim. O prazer compulsivo de alguém em ter e ter mais termina. Não termina, aliás, mas o dinheiro um dia vai terminar. Pastor Marcelo Gomes, numa mensagem, diz o seguinte: que o ser humano não tem limites, mas os bens têm limites. E é isso que esse rapaz não sabia. Os bens acabaram. Um primeiro grande problema.
Agora, um segundo grande problema, para piorar, versículo 14, vem fome sobre a terra. Há uma fome nacional, o país inteiro entra em crise. Quando se trata de uma crise na sociedade, a crise sempre será maior do que o indivíduo. Você pode ter a opinião que tiver, mas a crise está lá. Você pode ter o ponto de vista que tiver, mas a crise está lá. A crise é maior do que as nossas opiniões, do que a nossa ideologia. Você pode ser bolsonarista, ou dorista, ou esquerdista, ou direitista, ou pode ser nazista, ou pode ser liberal. A crise do Covid está lá. 200 mil pessoas já perderam as suas vidas no nosso país. Você pode ser negacionista, pode ser sensacionalista, pode ser otimista ou pode ser pessimista, mas isso não muda o quadro de que o mundo está encolhido e amedrontado diante do grande problema que estamos vivendo, uma crise mundial. A minha ideologia ou a sua ideologia tem um limite, a crise. Quando chega na crise, todos se igualam. E é perda de tempo ficar tentando encontrar respostas para aquilo que nem os grandes governantes dos maiores países do mundo têm a devida resposta. Tem um limite, a crise. Uma crise nacional, todos se igualam. O filho pródigo era dono do mundo, era dono de si, até que veio a crise de fome sobre o país onde ele estava. Mas as coisas não terminam por aí. Um terceiro grande problema. Ele vai cuidar de porcos. Só sobrou um emprego possível para ele: ir cuidar dos porcos. Era uma profissão, uma ocupação amaldiçoada. Me perdoem os palmeirenses, que tem lá a figura do porquinho como mascote. Mas era amaldiçoado quem cuidava dos porcos. Era amaldiçoado, inclusive não tinha direito à religião. Não podia nem entrar no átrio exterior do templo. Não podia nem se aproximar de onde os estrangeiros se aproximavam para adorar a Deus no templo. Não podiam, não tinham acesso ao serviço, não tinham acesso à religião. Eram considerados párias da sociedade. Dizem os pessimistas que nada é tão ruim que não possa piorar. E a situação desse rapaz ainda piorou. Além dele ir cuidar dos porcos, pior ainda, ele começou a olhar para as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam e começou a invejar a comida dos porcos. Tal era a fome que ele tinha, tal era a fome que tomava conta da sua vida de forma humilhante. Ele queria comer a comida dos porcos. Este é o último estágio de um rapaz que se acha capaz de viver longe do pai, se acha dono do seu destino, movido por interesses fúteis, e agora está ali, maltrapilho, faminto, imigrante num país distante, um país em crise. Este é o quadro de alguém que resolve viver longe de Deus. Será possível sair desse poço? Para esse rapaz foi possível. O recomeço foi o caminho que levou do chiqueiro até a casa do pai, que levou da desonra e da fome até a celebração, até a fartura, até o novilho cevado, que levou da vergonha até a volta à herança e a ter o anel da herança de volta. E que caminho é esse? Algumas posturas para o recomeço. E agora eu chamo a atenção porque em alguns momentos aqui nós vamos nos encontrar para este ano de 2021 e para os nossos recomeços. Talvez você não esteja na situação do filho pródigo, talvez você não esteja na situação desse rapaz, talvez a tua situação não é tão ruim, mas eu quero te dizer, o caminho do recomeço é para quem caiu um pouco, é para quem voltou atrás um pouquinho ou muito. O caminho do recomeço tanto faz
é para aquele que está no fundo do poço ou para aquele que está na beirada do poço, mas é o caminho para todos nós neste ano de 2021. Primeira postura para o recomeço: assuma sua posição atual. Veja comigo o versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Repita comigo esta primeira frase. Então, caindo em si. Vamos lá? Então, caindo em si. Até o momento, a mente deste rapaz vivia de uma fantasia. Até este momento, dos porcos e da fome, ele estava vivendo ainda uma fantasia. Sabe qual é a diferença entre sonho e fantasia? Fantasia é você estar com a cabeça onde gostaria de estar, estar com os pés onde não gostaria de estar e estar com os olhos cegados. E o que é sonho? É você estar com a cabeça e os pés realmente onde está e com os olhos voltados para onde deseja ir. Os sonhos são legítimos. Acontece que muitos confundem sonho com fantasia. Em 2021, muitos vão sonhar legitimamente, vão idealizar, muitos vão pensar, refletir com os pés no chão, mas muitos irão fantasiar. A arrogância impede que muitos caiam em si. Era o caso desse rapaz. Ele já estava numa situação onde, bem antes, ele poderia ter voltado atrás. Bem antes, quando ele dissipou os bens, ele poderia ter caído em si. Mas chega no final do poço para cair em si. É mais ou menos como o alcoolista, que diz assim: quando eu quiser eu paro, mas nunca para, e vai ser pior. É como o homem violento, que diz: quando eu quiser eu me controlo, mas nunca se controla e vai sempre piorando. Só um recomeço: assumir a condição em que está. Dizer assim: este sou eu, esta é a minha posição, esta é a minha condição hoje. E aí existe o caminho, o primeiro passo para o recomeço. Um psicólogo do passado chamado Maslow diz o seguinte: eu posso me sentir culpado a respeito do passado, apreensivo com relação ao futuro, mas só posso administrar o presente. Nós devemos olhar o presente, onde estamos, sem nenhuma fantasia cair em nós mesmos e olhar para onde nós queremos ir. Um pastor, Isaías Querino, que é pastor, escritor, diretor de um seminário, escreveu o seguinte: cair em si é a mais honrosa queda que alguém pode sofrer. É a única queda que não te derruba, mas que te ergue. Onde eu estou? Qual é a minha condição hoje, dia 10 de janeiro? Então, é daqui que eu preciso recomeçar. Aleluia. Segunda postura para um recomeço: planeje a trajetória. Versículo 18. Levantar-me-ei. Depois ele diz: irei ter com meu pai. E direi. Ele está pensando exatamente o que ele precisa fazer, o que ele precisa falar. Levantar-me-ei, irei, direi. Ele traça uma sequência do que ele precisa para este recomeço. A pergunta é: quer recomeçar alguma coisa que você perdeu em 2020, que você perdeu neste ano que se passou? Então planeje o recomeço. Por onde começar? Qual será o trajeto? Onde eu preciso chegar? Quais serão os recursos? O que eu preciso? Tem gente que tem consciência de que não está bem na vida espiritualmente, sabe que precisa voltar para a casa do Pai, sabe que precisa estar perto de Deus, mas não se mexe nesta direção, não planeja uma vida com Deus,
não planeja melhorar na vida de oração, na vida de busca, na vida de comunhão com Deus, quer ser um melhor profissional nesse ano, quem sabe reaver algumas coisas perdidas na vida profissional em 2020, planeje. Um dos grandes problemas que faz com que o Brasil seja o segundo maior país do mundo em que se abrem empresas. A cada ano abre-se milhares e milhares de pequenas empresas, médias empresas, mas também fecham milhares e milhares de empresas. A cada ano abre e fecha. E faz com que o Brasil seja o país que mais fecha pequenas empresas. Falta de planejamento, segundo dizem os especialistas. Ou então, no ministério, como tem gente que diz assim, como eu gostaria de trabalhar para Jesus. Mas então planeje os passos. Tem gente que diz assim, como eu gostaria de pregar a palavra de Deus. Mas isso pode ser apenas uma fantasia, se você não disser para você mesmo o que você precisa começar a fazer. Se você disser assim, como eu gostaria de pregar a palavra de Deus, e para isso eu vou vencer a timidez, e para isso eu vou fazer um pequeno curso de homilética, para isso eu vou começar a ler comentários bíblicos, para isso eu vou começar a assistir outros pregadores, para isso eu vou começar a investir nesta área da minha vida. E isso então é planejamento. É impressionante a história de um menino. Talvez alguns aqui já ouviram no pregar. Pastor Josué Irion, criado lá no interior do Rio Grande do Sul. Ele conta que Deus colocou esse ideal ardente de pregar a palavra de Deus. E o seu coração inflamava, mas ninguém lhe dava oportunidade para pregar. Primeiro porque ele não sabia pregar, e segundo porque não tinha esta habilidade. Então ele disse, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo. E ele então colocava no quintal da casa dele, ou no sítio, ou na chácara onde moravam, várias abóboras em cima de banquinhos, em cima de toras de madeira, de forma que pareciam rostos de pessoas, e ele começava a pregar para as abóboras. Eu não sei se as abóboras se converteram, mas ele pregava, ele começou a exercer a sua dinâmica de ministério, pregar com autoridade, pregar com intrepidez para abóboras. E quando lhe foi dada a primeira oportunidade para pregar num culto, Deus o usou poderosamente. De lá para cá não parou de usar. Um homem usado por Deus. Começou pregando para abóboras. Planejou. O planejamento dele. Demóstenes, um jovem grego de 384 a.C., era órfão, tinha os pulmões fracos, a voz muito fraca e era gago. Ele decidiu tornar-se um grande orador entre os gregos. Ele estudava para isso noite adentro, estudava a teoria da oratória e conta a história que por vezes ele dormia estudando. Então ele resolveu deixar o seu banco, o banquinho onde ele sentava para estudar, madrugada dentro, com apenas uma perna. E ele então segurava o banco com as outras pernas de forma que não dormia, não cochilava, se cochilasse, caía. Gritava todas as manhãs a plenos pulmões na praia para treinar a sua voz e pegar fôlego. E o que fazer com a gagueira? Ele começou a juntar pedras redondinhas e colocava debaixo da língua, na boca, de forma a falar, procurar falar com as pedras na boca, e desta forma foi treinando sua boca, a musculatura, para vencer a gagueira. Dali a alguns anos ele se torna realmente um homem
destro naquilo que fazia, um homem eminente na oratória. Quando você planeja, você vê possibilidades. Enquanto você planeja, você tem ideias. Enquanto você planeja, você vê Deus agindo. E Deus pode até alterar o planejamento seu, pode até alterar o que você planejou. Mas Deus não quer que você caminhe sem planejar alguma coisa. Dizem que o cristão faz o planejamento com o lápis e depois põe o lápis e põe a borracha na mão de Deus e consagra a Deus aquilo que planejou. Então planeje a sua vida para 2021, naquilo que for, no ministério, na vida cristã, na vida familiar, nos negócios, nas finanças. Que Deus abençoe o seu planejamento em 2021. Aleluia. Terceira postura para o recomeço. Tenha iniciativa. Veja comigo o versículo 18. Ele começa dizendo: levantar-me-ei. Futuro, plano. Versículo 20. E levantando-se. Ação. Ele planejou e fez. Iniciativa. Há pessoas que pensam e não agem. Há pessoas que desejam, mas não se levantam para fazer aquilo que desejam. Planejam, mas não fazem. As expressões um dia, ou talvez, ou então quem sabe, são expressões muito comuns em quem idealiza, mas não faz aquilo que idealizou. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que você não é o que sente, você é o que faz. Então, além de planejar e pensar e sonhar e organizar pensamentos, você tem que partir para a prática. Você tem que ir. Hoje é o tempo de se levantar. É o tempo de se levantar para sair do buraco. É o tempo de se levantar para deixar um vício. É tempo de se levantar para assumir um compromisso. É tempo de se levantar para potencializar a fé. É tempo de se levantar para buscar mais a Deus e com profundidade. Planejamento sem ação é mera burocracia. Mais uma vez, acaba sendo a fantasia e não o sonho. Levante-se para uma vida de oração. Levante-se para a comunhão. Levante-se para os ideais mais nobres. Levante-se para o serviço cristão. Quarta e última postura para o recomeço. Haja com humildade. Versículo 21. Ele foi para o pai e veja o seguinte. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E a hora que ele ia continuar o discurso, dizendo assim: agora trata-me como um dos teus trabalhadores, trata-me como um dos que trabalham aqui, só quero trabalhar aqui para ter o que comer. Antes que ele diga isso, o pai interrompe e diz para os servos: olha, vai lá, busca o anel, busca a sandália, busca as vestimentas, busca o bezerro cevado para a grande festa. Avisa a todos que vai ter uma festa, porque este filho estava perdido e foi achado, foi reencontrado. Ele começa a fazer a sua proposta e o pai vem com uma proposta muito melhor, dizendo: pode entrar na herança de volta. Quando ele diz: traz o anel e coloca o anel no dedo, significa exatamente isso. Você passa a ter os direitos que você tinha quando deixou esta casa e levou embora a sua herança. E é por isso que o filho mais velho fica muito bravo. É por isso que o filho mais velho diz: opa, então sou eu que estou saindo agora no prejuízo. Porque ele foi, dissipou a herança e agora vai ter novamente o anel. Agora novamente vai ter herança. Ele agiu com humildade e antes que ele terminasse o seu discurso, o pai disse: eu tenho algo muito melhor para você. Nós precisamos recomeçar com humildade. A queda desse moço começou com orgulho. A restauração começou com a humildade. Alguns não se humilham nem com a perda, nem com o chiqueiro,
nem com a fome. Apesar da crise, continuam senhores da razão. Apesar da bancarrota, continuam senhores da verdade. Isso é orgulho. Provérbios 16, 18. A Bíblia diz: a soberba precede a queda, a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Jesus disse, Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando você aprende a humildade, você tem descanso para a alma. Por inferência, o orgulho pesa a alma. E a humildade, ao estilo de Cristo, faz com que a alma fique leve. Agostinho de Hipona dizia que orgulho transformou anjos em demônios. E a humildade que pode transformar homens em anjos. Versículos 22 e 23. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai interrompe imediatamente o discurso e diz: vamos celebrar a volta. Talvez você começou o ano de 2020 e foi chegando em março, baixou a cabeça. Alguns emocionalmente, outros profissionalmente. É hora de recomeçar. Eu tenho certeza que em algum momento nós estaremos nesse regozijo e nessa celebração de dizer: Deus nos deu o caminho dos recomeços. Aleluia. O filho pródigo precisou de uma longa trajetória para descobrir a verdadeira felicidade. Alguém, um pregador puritano do passado, disse assim, que o filho era feliz inconscientemente na casa do pai. Depois ele era infeliz inconscientemente num país distante. Depois ele era infeliz conscientemente cuidando de porcos. Por fim, ele era feliz conscientemente de volta à casa do pai. O que ele precisou fazer para isso? É o que nós precisamos fazer para os nossos recomeços. Seja em qual área, assuma a sua posição atual, planeje a trajetória, tenha iniciativa, haja com humildade. Amém. Vamos curvar a cabeça, vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que agora você pense agora em algo que precisa ser recomeçado na sua vida. Algo que precisa ser retomado. Pense em algo que precisa ser reconstruído. Pense em algo que precisa ser refeito. E vamos consagrar isso a Deus e dizer para Deus: Senhor, eu quero. Senhor, ajuda-me a isso. Senhor, eu preciso desta palavra de hoje transformada em prática na minha vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos o quanto é difícil recomeçar algo, retomar algo. Nós sabemos, ó Deus, que em muitas situações, muitos estão como o filho pródigo. Talvez, ó Deus, não na mesma situação. Não talvez, ó Deus, numa situação tão decadente, tão precária, tão mísera como a do filho pródigo. Mas talvez, Senhor, existam áreas na vida em que precisamos de recomeço. Talvez existam áreas na vida espiritual precisando de recomeço. Talvez, ó Deus, entre nós existam pessoas precisando de recomeço. Na vida profissional, no lar, com a família. Recomeço de relacionamentos, de amizades. Recomeço de ministério, de vida com Deus, de trabalho cristão.
E alguns talvez, Senhor, precisam de recomeço de fé, de caminhada com Deus, recomeço, uma nova conversão, uma nova vinda aos teus braços. Senhor, eu peço, tem misericórdia. Senhor, que essa noite seja a noite do recomeço, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. E você que anda no rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Vendo o pai alegre chorou, e alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou.
Nesse momento eu quero chamar o pastor aqui na frente, que hoje ele está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe, né? Para nós é uma grande alegria. Imagina Deus então, né? Esse aqui é em nome do conselho, que nós estamos dando uma pequena lembrancinha para o senhor, mas é de coração, e que Deus abençoe o senhor ricamente. E pode abrir. Mas a gente depois queria orar pelo senhor, né? Igreja, eu gostaria que colocasse de pé, estendesse a mão aqui, que nós vamos orar pela vida do pastor, que hoje completa mais um ano de vida. Isso é bênção do Senhor. É para o senhor caminhar. Sim, em nome de Jesus. Eu vou convidar o presbítero Cido para que dirija a oração nesse momento, abençoando o pastor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do anjo que o Senhor colocou nesta igreja para nos conduzir, meu Pai, pela palavra, pelos ensinos, meu Pai, e que nesse dia que ele está completando mais um ano de vida, o Senhor possa prolongar por mais e mais anos de vida dele, abençoando a vida dele, abençoando o ministério, abençoando, meu Pai, o trabalho que ele faz, meu Pai, também fora da igreja, meu Pai, juntamente com a família, e o Senhor conceda ricas bênçãos à vida dele, meu Pai. Nós, como igreja, nós te adoramos e agradecemos pela vida do pastor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Essa data de vida, dê muita saúde. Amém? Vamos cantar parabéns pro pastor? Aquele cristão, acho que todo mundo sabe, né? Ou não? Com Deus ao seu lado. O que mais? Um doce por vir, que a vida lhe seja uma eterna aprendiz, não é isso? É isso? Então tá bom, vamos lá? Parabéns pra você nessa felicidades, muitos anos. E parabéns pra você. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, doce porvir, que a vida lhe seja um eterno aprendiz. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. E parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Deus abençoe, pastor. A gente precisa aprender essa música para cantar nas próximas. Deus abençoe. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado ao conselho da igreja. Obrigado pelo presente. Bem útil, né? Os irmãos já sabem que eu corro. Então, sarei da Covid e já estou de volta colocando o tênis na estrada, né? Então, já ganhei o tênis ali, é um incentivo, né? Ok. Um aviso apenas, não compensa nem você sentar, né? Já quero convidar o Dárcio para estar aqui, ele vai estar orando, impetrando a bênção. Mas um aviso apenas, nós estamos nos reunindo novamente no presencial, nos cultos aqui às 19 horas, continuando os trabalhos aos domingos, né? Nos planejando para retomada daqui 20 dias da escola dominical e tudo mais. Estamos orando, estamos tendo todos os cuidados
necessários, com a máscara, com o álcool em gel, com o distanciamento nas poltronas. Estamos orando e confiando no Senhor. Então, domingo próximo, no outro, vamos estar juntos adorando a Deus. Com todos os cuidados. Alguns irmãos ainda não podem estar devido aos cuidados com a saúde, e a igreja tem respeitado isso, de forma que nós cremos que daqui a algum tempo, com a vacina e com tudo mais, estaremos novamente seguros, adorando a Deus, cumprimentando, abraçando. É uma alegria. Os trabalhos nas congregações da mesma forma, Congregação do Figueirinha, Igreja da Vida, Pompeia, Vera Cruz, estamos com a agenda presencial nos trabalhos da igreja. E dia 6 de fevereiro, nós vamos ter um grande culto aqui, é sábado, mas eu quero que você anote aí, nós vamos ter um culto de louvor e adoração a Deus dirigido pelo presbitério, e neste culto, durante o culto, o pastor Wesley vai ter a sua ordenação ao pastorado. Então, um culto abençoado, histórico para a vida da igreja, dirigido pelo presbitério, um culto mais formal, mas com toda a alegria, toda a celebração. E neste culto, mais um fruto de ministério da terceira IPI estará sendo colhido. Amém? Marque aí, dia 6 de fevereiro. Mais um domingo com uma palavra maravilhosa, né? A semana passada o pastor Wesley falou sobre a mudança, né? Se não houver uma mudança do ser humano do 2000 para o 2001, não vai haver mudança. E hoje o pastor Copesca foi muito usado por nos dar as estratégias para que nós mudemos, né? Para mim mesmo, essas palavras, tanto do Wesley a semana passada como do pastor, foi maravilhosa. Então vamos orar pela nossa semana, né, gente? Que seja cheia de vitória. Senhor Deus, poderoso Pai, esteja conosco, Pai, nos orientando, Pai, estando conosco, dirigindo a nossa semana, Pai, para quem for viajar, para quem for começar as suas atividades profissionais, dia 11, um grande início de janeiro, Pai. Ô Senhor, esteja conosco, com cada um de nós, Pai, em todas as suas atividades estudantis, profissionais, Senhor. Ô Senhor, de família, Senhor, que esteja nos conduzindo, Senhor. Essa semana cheia de vitória, com a palavra de Deus no coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos consagrar a bênção. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, que a graça de Deus nos envolva e a coragem de Deus nos sustente. Que o bom amor de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo estejam conosco em nome de Jesus, que toda a igreja, amém. Boa semana, que Deus abençoe, viu?